Bem, vamos fazer nossa oração então, tá? Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por mais essa sexta-feira abençoada, Paizinho, que nós começamos o dia já com a Tua presença entre nós. Paizinho, nós te agradecemos o dom da vida, nós te agradecemos a vida dos nossos familiares, dos nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, Paizinho. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um dos alunos que estão presentes e também aqueles que não puderam estar presentes ou que não estão presentes hoje, Paizinho. O Senhor venha abençoar cada um deles, Paizinho, e suas famílias também. O Senhor venha nos dar saúde, Paizinho, nos dar alegria, nos dar forças para continuarmos lutando contra tudo o que vem nos afligindo nesses tempos agora, Paizinho. Seja dissipada toda doença, todo mal da nossa casa, da nossa família e também dos nossos amigos, Paizinho. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem provido nas nossas vidas. O Senhor é fiel e justo e é um Deus de amor para conosco, Paizinho. Nós te agradecemos por isso, porque o teu amor nunca acaba por nós. Nós pedimos a Ti que o Senhor abençoe nossa aula, que o Senhor nos conduza o entendimento das crianças, para que nós venhamos a compreender mais do teu amor, do teu cuidado conosco e aprender mais da tua palavra nesse dia. No nome do Senhor Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos lá. Esse é o nosso versículo da semana. Vou colocar a tela cheia aqui. Só um pouquinho, deixa eu ligar esse ventilador. Ok. Bom, esse é o nosso versículo, tá? Se estiverem com o caderno, pode copiar aí, ou se não, copia depois, mas precisamos ter no caderno, tá bom? Nosso versículo está lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. E diz assim: Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Né? Nós sabemos que tem várias passagens da Bíblia que falam que o Senhor ele dá força, que está cansado, que ele nos pega no colo quando nós já não aguentamos mais a opressão, que nós precisamos sempre confiar no Senhor, né? E aí no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, ele diz exatamente sobre isso, né? Sobre nós confiarmos no Senhor e assim recebermos novas forças. É dessa forma que Deus nos dá novas forças, quando nós confiamos. Então, não adianta nós pedirmos força para o Senhor se nós não confiamos nele. E como que nós mostramos que confiamos no Senhor? Como que nós vamos mostrar para Deus, Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor está governando a minha vida. Quando nós confiamos em Deus, o que nós fazemos? Nós entregamos tudo o que nós temos e tudo que nós somos a Ele. Nós buscamos a vontade dEle todos os dias, né? Não só pedindo, mas confiando também. E quando nós confiamos, nós somos obedientes também. E sendo obedientes, nossa fé, ela aumenta. Então, nós sempre vamos receber novas forças do Senhor para enfrentar tudo que nós tivermos de dificuldade pelo nosso caminho, tá bom? E hoje nós vamos conhecer mais um rei, né, de Judá, que foi o rei Ezequias. Nós falamos um pouquinho dele no dia que falamos sobre todos os reis. O versículo continua aqui em cima, tá, pessoal? Aqui na parte de cima, o nosso versículo da semana. Para vocês não pararem de copiar, que não terminou. Nós falamos sobre o rei Ezequias, então, que o rei Ezequias ele era um rei muito justo, né? Ele era um rei muito bom. E foi um rei que fez grandes coisas lá em Judá. E nós vamos ver aqui algumas dessas coisas que o rei Ezequias fez e por que ele foi um rei que agradou ao Senhor. Bom, Ezequias, ele era filho do rei Acás. Deixa eu só confirmar.
minha Bíblia. Acredito que seja isso mesmo. Vamos lá. A gente falei sobre os reis essa semana. E aí a gente acaba misturando as paternidades dos reis, né? São muitos reis. O rei. Rei Ezequias. O rei Ezequias, isso mesmo, ele era filho de Acás. Acás, que foi pai de Ezequias, ele foi um rei muito mau. E sempre aconteceu muito isso, né? Sempre não dá para dizer, mas aconteceu bastante isso na época dos deuses, no período dos reis, né? No período dos reis. Sobre Israel e sobre Judá. Quando tinha um rei muito mau, aí depois vinha um rei muito bom. E Acás, ele foi mal, muito mal. Ele foi um rei que não agradou a Deus de jeito nenhum. Ele nem fez questão de agradar a Deus, tá? E tanto é que o rei Acás, ele fechou a porta do templo, ele selou as portas do templo, ele fechou. As pessoas não tinham acesso ao templo, não poderiam adorar a Deus e também não podiam cultuar a Deus, nem entregar suas ofertas, seus dízimos, nada disso, tá? Não se fazia mais adoração a Deus. Havia muita idolatria no reino, porque o rei Acás, ele não combateu a idolatria, né? Nós sabemos que a idolatria, ela fere o princípio de Deus. Por quê? Porque na idolatria as pessoas adoram outros deuses que não o Deus de Israel, tá? Por isso que Deus abomina tanto a idolatria, porque ele fala que ele é um Deus ciumento de nós, que ele tem ciúme de nós e que ele quer adoração só para ele. Por quê? Porque ele que nos criou. Não existe outro Deus a não ser ele. Então, ele abomina isso, abomina a idolatria, a adoração a outros deuses, né? Outras religiões, falsas religiões criadas por homens. E no reinado do rei Acás acontecia tudo isso de ruim e mais coisas ainda, mas tem muitas coisas que agora não convém nós falarmos. Hoje nós vamos falar do rei Ezequias. E Ezequias, ele foi filho de Acás. Só que Ezequias, né, graças a Deus, ele não seguiu o caminho do pai dele, um caminho mau. Ele seguiu o caminho, né, diz aqui na Bíblia assim, fala de Ezequias assim, lá no capítulo 29 do livro de 2 Crônicas, no versículo 2, diz assim, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi, ele foi um rei muito justo, né, muito correto, então diz que Ezequias, ele seguiu os passos de Davi, então ele foi também um rei muito justo, muito correto, tá bom? Deixa eu arrumar isso. E aí nós vamos ver então aqui, ó, um dos primeiros feitos de Ezequias como rei, no primeiro mês do primeiro ano que ele reinou, ele abriu as portas do templo do Senhor que seu pai havia fechado e reparou o templo. Por que ele teve que reparar o templo? Porque havia avarias, havia coisas quebradas, coisas que precisavam ser limpas, que precisavam ser arrumadas, organizadas, né? E também porque ficou muito tempo fechado, ok? Então ele viu essa necessidade de abrir as portas do templo para que fosse reparado. E ele também chamou os sacerdotes para que os sacerdotes pudessem purificar o templo e colocar o culto ao Senhor em ordem, tá? Restabelecer novamente o culto ao Senhor ali no templo.
ele reconheceu também e pediu perdão a Deus pelos pecados do seu pai. Ezequias, como filho, ele viu essa necessidade de pedir perdão pelos pecados do pai dele. Porque nós sabemos que os pecados dos nossos pais, diz na Bíblia que os pecados dos nossos pais vão conosco, né? De geração em geração, até a quarta geração, eles podem atuar na nossa vida. E Ezequias, ele teve essa atitude de pedir perdão para Deus pelos pecados do pai dele. Por quê? Porque Ezequias, ele queria fazer um reinado íntegro, limpo, correto. E para ele fazer isso com louvor a Deus, ele precisava pedir perdão para começar bem, né? Para começar em paz com o Senhor. E ele fez isso, ele reconheceu todos os pecados do pai dele, tudo que o pai dele fez de errado e se colocou diante do Senhor e pediu perdão a Deus por esses pecados do pai dele. Outra coisa muito importante, né? Quando entrava um rei bom, um rei justo, ele sempre buscava estabelecer tudo aquilo que o Senhor deixou. E uma das coisas boas que Ezequias fez, que ele tomou decisão, foi de retomar a festa da Páscoa, que tinha sido esquecida também. Se o templo foi fechado, imagina, a festa da Páscoa não era comemorada, né? E a festa da Páscoa é uma festa muito importante para o povo judeu, porque marca a liberdade, né? De quando o Senhor os tirou do Egito, os levou pelo deserto e eles chegaram à terra prometida. E foi ordenança do Senhor que fosse comemorado todos os anos a festa da Páscoa. Só que ela tinha sido perdida durante o reinado do rei Acás. E aí Ezequias, ele instituiu de novo a festa da Páscoa e convocou também as tribos de Manassés, Efraim e todo o reino de Israel para a celebração. Então, vejam que Ezequias, ele era rei de Judá, certo? E tinha o reino de Israel também, que era outro rei que governava lá. Só que Ezequias, ele chamou todos os povos que estavam por ali, inclusive o povo de Israel, para comemorar a Páscoa junto com ele, porque ele estava muito feliz, muito alegre. E foi uma festa grandiosíssima, tá? Eles comemoravam normalmente por 7 dias a festa da Páscoa. Só que essa comemoração ela foi tão intensa, tão verdadeira, que ela acabou durando 14 dias, não só 7 dias. E os povos de Judá, de Manassés, Efraim e Benjamim, eles destruíram todos os altares idólatras e retornaram só depois disso que eles retornaram para suas casas. Então, vejam que eles se reuniram ali em Judá, em Jerusalém, para comemorar a festa da Páscoa, tá? Só que eles, depois, quando foi terminando a festa, eles viram aqueles altares idólatras, aquelas imagens, aquelas esculturas, e eles tiveram aquele desejo de destruir aquilo tudo. E eles destruíram tudo que havia de idolatria ali no reino de Israel, de Judá, aliás, e só depois disso que eles voltaram para suas casas, tá? Deixaram Judá limpa da idolatria. O rei Ezequias também, ele orou a Deus para derrotar o rei da Assíria, e o Senhor mandou um anjo que exterminou 185 mil soldados assírios. Então, olha só, Ezequias, ele orou a Deus para que ele pudesse vencer o rei da Assíria, ok? E Deus fez mais ainda por ele. Ele nem permitiu que eles fossem para a batalha. O que Deus fez? Mandou um anjo para lutar a guerra por eles, tá? E eles foram vitoriosos. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Chegou mais gente, eu preciso abrir aqui para ver você. Depois de um tempo, o rei Ezequias, ele adoeceu. E diz que ele adoeceu de morte. Deixa eu pegar aqui na Bíblia a parte que fala aqui para vocês entenderem. Olha só.
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Como que foi isso? O rei Ezequias, ele recebeu o profeta Isaías, e o profeta Isaías disse para ele que ele estava doente e que aquela doença era de morte. Por que o profeta Isaías disse isso? Porque Deus mandou que ele dissesse. Deus mandou ele lá levar esse recado para o rei Ezequias. Olha, Ezequias, você está doente e você vai morrer dessa doença. Só que na hora que o rei Ezequias recebeu essa palavra do profeta Isaías, ele se virou para a parede, orou ao Senhor, pediu para que o Senhor se lembrasse de tudo aquilo que ele tinha feito, né? De tudo que ele tinha realizado ali como rei de Judá. E o profeta Isaías, ele já tinha se virado, já estava saindo do templo, saindo do palácio. Só que aí Deus falou com ele, falou, olha, volta lá, porque e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. E aí o profeta Isaías, ele voltou e disse assim, ó: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Tá? Então, ele orou, ele foi ouvido por Deus e Deus o curou, tá? Só que logo depois disso, o rei Ezequias, ele recebeu no palácio alguns espias babilônicos. Só que eles não sabiam. O rei Ezequias, aliás, ele não sabia quem eram aqueles homens e ele não os reconheceu. Aí diz lá na Bíblia, diz assim, olha só. O rei da Babilônia mandou cartas e um presente para Ezequias, porque ouviu que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido aos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, melhores óleos. E a sua casa de armas e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa e nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram? E Ezequias disse: de um país muito longe, chamado Babilônia. E Ezequias disse: o que viram na tua casa? E ele respondeu: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. E Isaías disse assim: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e ainda até de seus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam escravos no palácio do rei da Babilônia. Então, olha só. Por que Deus falou isso? Deus disse para Ezequias o seguinte, através do profeta Isaías: olha, você ficou se aparecendo com o tesouro, com o seu tesouro e com o tesouro do reino? Pois bem, você deixou o orgulho crescer no seu coração? Muito bem. Então, eu te digo que tudo o que você mostrou vai ser levado para a Babilônia e todo o povo vai ser levado como escravo para a Babilônia, tá? Então, Deus disse isso para ele. E aí, né, nós entendemos então que ele caiu no seu orgulho, fazendo com que viesse a profecia do cativeiro de Jerusalém. O rei Ezequias, ele reinou por 29 anos em Judá
e foi sucedido por Manassés, seu filho. Depois lembra que nós falamos um pouquinho sobre Manassés. Manassés foi depois um rei muito mau, né? Um dos piores. Ezequias foi um dos melhores e Manassés, seu filho, foi um dos piores reis, tá? Deixa eu passar aqui. Nossa, cadê todo mundo saindo? Bom, o que nós aprendemos então com a história de Ezequias? Ezequias, ele foi um rei muito justo, um rei muito bom, que sempre confiou no Senhor, e ele recebeu novas forças. Por quê? Porque ele estava doente, só que ele se voltou ao Senhor, ele mostrou ao Senhor que confiava no amor dele, confiava no poder dele, e ele foi curado, e ele recebeu novas forças, tá? Apesar dos erros que ele cometeu, mas Ezequias, ele sempre buscou fazer a vontade do Senhor. E quando ele recebeu a profecia de que o povo seria levado como escravo, ele aceitou, porque ele viu que realmente ele tinha errado, tá? Muito bem. Nossa, saiu um monte de gente. O que aconteceu? Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem comentar alguma coisa sobre o rei Ezequias, sobre a palavra, sobre o versículo? Sim? Esther, Laura, Yara? Não? Tá. Vamos para a nossa atividade, então. Deixa eu só fechar aqui essa página aqui. Tá. Pronto. Aqui. Mais uma forca para a gente completar. Essa é bem grande, né? Estamos só em 3. Vocês são 3 hoje. Vai ser talvez mais rápido, não sei. Mas tem bastante letras, então tá bem fácil. Assim, tá fácil porque são poucas letras que não tem. Tá bem variado, tá? Aí eu vou pedir pra Yara, pode falar a primeira letra. Yara. O prof, é Lara. Lara. Ah, tá. Verdade. Então tá. É porque tá o L minúsculo aqui, daí pra mim parece um I. Nem liga, tá? Que a sua professora, ela não lembra mesmo. Então tá, Lara, pode falar uma letra. Letra A. A. Ok. Laura? Letra E. É? Tá. Ok. Esther? O. O. Pontinho. Lara, de novo, mais uma letra. Letra
Letra D. D. Ok, um D. Laura? Ô, prof, a Gabriela chegou de novo. Chegou, né? Já vou lá nela. Vou chamar ela já. Fala uma letra. Letra C. C. Ok. Muito bem. Gabi? Caiu a conexão aí, Gabi? Pode falar uma letra. Tá. Professora, não tenho Oi. certeza. Mas eu acho que a primeira palavra é abril. Abril? Por que que você acha isso? Só com A, eu tento várias letras. Hum, Eu tentei abril. então E tenta também uma porque eu fui. E também tenta... porque eu fui pelo templo. Ah, e o que que foi que o rei Ezequias abriu? Vamos pensar. E também porque ele abriu o templo, né? Ele abriu o templo? Vamos ver, né? Deixa eu te falar. Você acha que é abril aqui a primeira palavra? Vai nas letras então da palavra abril, para a gente não confundir aqui com as outras. Vamos lá. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, já que tá só Então vocês, B. ó, vamos lá, vamos colocar aqui abril. Tá certo. Abril. E vamos colocar as letras, né? Aqui. Acho que é só essas. Esther, uma letra. Com a palavra que a Gabi achou, abril, a gente colocou todas as letras da palavra abril que aparecem já estão completas, tá? Então ficou bem mais fácil. Esther tá por aí? Não? Ah, T. T de tatu? Uhum. Ok. Lara, mais uma letra. Vocês não erraram nada ainda. Letra P. P. Ok. Laura. Abriu as portas do templo e o purificou. Uhul, muito bem. Falei que estava fácil. Tem bastante letras hoje. Parabéns, meninas.
Muito bem. Não erraram nenhuma letra. Oi, Gabi, você também já tinha decifrado já? Poxa, quando eu descobri o templo e por eu ficou, Lara começou a falar. Mas bom, foi isso. Muito bem. Descobriram juntas. Parabéns. Isso mesmo. Lembram que a gente falou sobre isso, né? Que o rei Ezequias, ele mandou abrir as portas do templo e mandou que os sacerdotes purificassem o templo, tá? Então é isso. Pode falar. Você pode voltar lá no versículo? É que eu preciso fazer a última linha. Ah, tá. Só um pouquinho. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Só um pouquinho. Nossa, Gabi, você caiu ou o PC caiu? Ou a internet caiu? Agora que eu vi essa mensagem. Você pifou, ficou quente. Ah. Eita. Toma cuidado. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes... Aqui acho que fica melhor, maior, né? Aqui, ó. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Ok? Vamos em Isaías. Então já tá terminando. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Bom, então é isso. Vou esperar vocês terminarem aí. Espero que vocês tenham conseguido entender aí porque o porquê da gente ter essa confiança no Senhor, né? E nos lembrar dessa palavra ali do livro de Crônicas e de Segunda Crônicas e Segunda Reis. Foram os fundamentos da nossa aula de hoje, tá? Que confirmam esse versículo de Isaías 40, versículo... Peraí, que acho que tá faltando aqui, gente. Versículo 31 aqui, tá? Aqui tá faltando um aqui, tá, meninas? Olha, deixa eu colocar manual aqui. Ó, aqui é 31, tá? Tá faltando um aqui. Não sei por que ficou faltando. O pessoal copiou errado também. Vou ter que fazer uma ressalva lá no grupo. Bom, e aí o nosso versículo ele diz, né, que os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. E o rei Ezequias, ele foi um rei que confiou no Senhor, recebeu novas forças, o Senhor acrescentou 15 anos na vida dele, né? Então foi um grande milagre que aconteceu na vida dele, a cura dele. Deus deu um sinal para ele da cura também. E depois, se vocês quiserem ler lá, tá em 2 Crônicas. Deixa eu pegar aqui. 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, tá? A história do rei Ezequias. E também lá em 2 Reis, tá? No livro de 2 Reis. A partir do capítulo 18. Tá bom? É onde se encontra a história do reinado do rei Ezequias. E aí a gente vai continuar com a história dos reis nas próximas semanas. Cada semana a gente vai ver um rei diferente. Que completa aí com o nosso versículo, tá bom? Vamos orar para a gente terminar, então. Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por essa aula. Obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor sempre está conosco, Paizinho. Obrigado por essa palavra, Paizinho,
em que o Senhor diz que nós precisamos ter confiança no Senhor para que nós possamos ter as nossas forças renovadas, Paizinho. Nós cremos nessa palavra. E nós declaramos essa palavra sobre a nossa vida, que nós vamos sempre confiar no Senhor e que o Senhor sempre vai renovar as nossas forças, porque nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti, Paizinho. Continua conosco durante este dia, no fim de semana, Paizinho, e na semana que se inicia seguinte. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Terminaram de copiar. Muito bem. Oi, Esther, pode falar. Eu não estava conseguindo ver o final aí de Isaías. Isaías 40, versículo 31. Tá. 40, versículo 31. Tá?